sou engenheiro de produção, fiz o mestrado também em engenharia de produção e o meu doutorado foi em engenharia mecânica. Recentemente eu fiquei um ano no pós-doutorado na Universidade de Glasgow, na Escócia, e também trabalhei como professor visitante na Politécnica de Milão, no Master Strategic Project Management European deles, e também fiz um estágio técnico na Universidade do Minho. Hoje trabalharemos 5 tópicos. Foi realizada uma pesquisa com as 63 instituições de ensino superior públicas do Brasil, e dentro dessa pesquisa, coordenada pelo Forplad, nós tivemos esses 5 tópicos sendo os que mais são utilizados no planejamento estratégico dessas universidades. Esses tópicos têm uma contribuição muito diferente e complementar. A gente vai discutir bastante esses tópicos, eles podem trabalhar em conjunto para a realização do planejamento estratégico, isso para as instituições de ensino superior. Todo o conteúdo que nós utilizaremos aqui nessas videoaulas, eles estão disponibilizados no livro Plano de Desenvolvimento Institucional PDI, um guia de conhecimento para as universidades federais brasileiras, que também foi conduzido pelo Forplad e que você pode fazer o download neste site. Tá? Acho que a maioria do pessoal que já tem implementado o PDI e está utilizando o software desenvolvido por esse projeto, pelo ForPDI, pode baixar direto nesse site. Esse livro, ele foi conduzido por todos esses autores que aqui estão. Tá? Eles trabalharam durante o tempo para desenvolvimento desse livro e ele também está disponível para download no site. Toda vez que a gente começa a falar um pouquinho com relação às universidades, a gente precisa falar com relação ao planejamento. Tá? Por isso, a gente precisa discutir um pouquinho quais são os componentes desse planejamento estratégico para as instituições. Quando a gente fala no que precisa ter no planejamento estratégico, a gente percebe que a gente precisa incluir a parte de missão das instituições, a visão que ela tenha, os valores e as crenças fundamentais, que está muito associado com as ideias do pessoal que trabalha ali, dos valores que trabalham com eles, e também com questões estratégicas e com os planos operacionais que permitirão que a empresa atinja aquela visão que ela tinha pensado inicialmente. Para isso, nós precisamos montar um plano de negócio, definindo a sua missão, a visão e a sua estratégia, e montar esse plano de ação que norteará o atingimento daquelas metas, você cumprir aquelas metas, você atingir aquela visão que você tinha proposto a fazer. Para que a gente planeje o nosso futuro, nós precisamos saber onde que nós estamos no presente. Tá? Por isso que é importante que a sua empresa, a sua organização saiba onde que ela está. Nesse contexto, é muito importante que a gente caracterize tanto os ambientes internos como os ambientes externos à organização. E uma das formas que a gente tem para fazer isso é utilizando a análise SWOT. Bom, daí vem o questionamento. O que é a análise SWOT? A análise SWOT é você analisar esse ambiente interno, analisar esse ambiente externo, analisando tanto as forças, como as suas fraquezas, como as suas ameaças e as suas oportunidades. Essa ferramenta, esse método utilizado no planejamento estratégico, ele foi criado na década de 60, no Harvard Business School, por esses dois professores, o Kenneth Andrews e o Roland Christensen, e a ideia dele era justamente auxiliar os seus planejamentos estratégicos. Aportuguesado, vamos falar assim, ele é conhecido como análise FOFA, tá? Onde que você tem essas forças, fraquezas,
oportunidades e as ameaças. Então, ela permite essa identificação desses 4 elementos. Esses 4 elementos, a gente pode separá-los em fatores positivos e em fatores negativos, e fatores internos e fatores externos à organização. Então, quando a gente elabora um planejamento estratégico, analisando esses 4 elementos, basicamente a gente está olhando o que é uma força dentro da instituição e o que é uma força que vai me permitir no ambiente externo, e internamente também eu posso fazer essa análise de pontos negativos, que são as ameaças e que são as nossas fraquezas, tanto no ambiente interno como no ambiente externo. O SWOT, ele permite identificar as competências e as formas no mercado. É uma situação de organização de uma forma geral. Ela permite que a gente realize um diagnóstico da nossa empresa, analisando tanto essa parte interna como essa parte externa da organização. Ela favorece o estabelecimento de estratégias organizacionais, porque você vai identificar quais são os seus pontos fracos internamente, o que você pode melhorar internamente e o que você pode potencializar, quais são as suas forças. Da mesma forma que você faz essa análise, analisando tanto as ameaças como as oportunidades que você tem no ambiente externo. O ideal é que a gente monte plano de ação para conseguir montar para potencializar ou para minimizar os pontos negativos e os pontos positivos e, de certa forma, auxiliará a melhoria contínua dentro da empresa. Bom, tem até essa charge interessante, né, do Calvin. Na minha opinião, se algo é tão complicado que não se pode explicar em 10 segundos, então provavelmente isso não vale a pena ser entendido. O SWOT, de uma forma bem genérica, é possível explicar em 10 segundos. Ela é conhecida por essa simplicidade, ela tem esse incentivo à colaboração, é importante que todos participem da análise SWOT. Ela tem um custo muito baixo de elaboração, ela tem um menor custo para desenvolvimento, ela tem uma flexibilidade muito grande, então qualquer tipo de empresa ela pode realizar essa implementação da análise SWOT e essa integração entre as diversas áreas da organização. Você pode trazer várias pessoas de diversas áreas para participarem dessa análise SWOT, que é bem simples. Bom, na análise SWOT é importante nós conhecermos as variáveis que vão interferir substancialmente tanto no ambiente interno como no ambiente externo, para que a gente possa montar essa elaboração do planejamento estratégico. Uma frase interessante do Drucker, de 1990, é que o planejamento não deve ser realizado unicamente com base na análise rotineira interna da organização. Nesse tipo de situação, quando nós elaboramos um planejamento estratégico, é importante sim você analisar essa parte interna, esse ambiente interno, as rotinas que são desenvolvidas dentro da empresa, mas também é importante analisarmos o ambiente externo, tudo que está ao redor da instituição, todos os fatores que são externos à instituição, que ele não tem total controle sobre aquilo e que pode interferir no planejamento da empresa como um todo, que são as oportunidades e as ameaças. As oportunidades de mercado, de maneira dinâmica, e é importante também analisar as ameaças que podem também impactar na análise SWOT. Começaremos agora a detalhar um pouquinho com relação a cada uma desses elementos, as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Bom, quando a gente fala desse planejamento estratégico utilizando a análise SWOT, os pontos fortes é você buscar conhecer e utilizar melhor os pontos fortes da sua empresa, da sua organização, da sua instituição, o que a sua universidade, o que a sua instituição ela tem de potencial, o que ela tem de mais forte. E também você procurar
entender os seus pontos fracos para que você elimine ou adeque os seus pontos fracos. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver alguns exemplos relacionados à análise SWOT, e as instituições públicas que a gente vai apresentar, eles fizeram essa análise de verificar o que eles têm de potencialidade, e eles também verificarão o que eles têm de fraqueza que eles podem melhorar. Da mesma forma que a gente faz essa análise no ambiente interno, precisamos fazer essa análise no ambiente externo, que são as ameaças e as oportunidades. O que consta nas oportunidades e as ameaças? As ameaças é tudo aquilo que a gente vai procurar ao máximo reduzir ou afastar da nossa empresa, tá? Que gera um impacto negativo dentro da minha instituição. As oportunidades, por outro lado, o ideal é que a gente potencialize aquela oportunidade, que a gente tente usufruir ao máximo daquela oportunidade externa para trazer benefícios para a nossa instituição. Detalhando um pouquinho mais cada uma delas, quando a gente fala das fraquezas, você pode analisar quais habilidades podem prejudicar ou interferir negativamente. Você pode investir nessas áreas com o intuito de aprimorá-las. E para isso a gente pode realizar alguns questionamentos com relação às fraquezas, a esses pontos fracos que temos dentro da instituição. Se a mão de obra é capacitada, quais as áreas devem ser reformuladas para alcançar os objetivos da instituição. Lembrando que a análise SWOT ela pode ser incorporada dentro do seu planejamento estratégico, utilizando para verificar esses pontos, mas baseado na sua missão e na sua visão propriamente dito. Já as forças, já os pontos fortes que a gente tem dentro da instituição, são aquelas aptidões da organização, qual que é o seu diferencial em relação aos seus concorrentes, né? Nas instituições a gente pode falar com relação às outras universidades, quais são o seu diferencial em relação às outras instituições, às outras universidades, e é tudo aquilo que a gente tem dentro, sob o controle da organização. Alguns questionamentos que podem ser feitos durante a análise dos pontos fortes são: quais são os recursos mais promissores da instituição, qual é a sua principal aptidão. Todas essas questões nós podemos utilizar para identificar os nossos pontos fortes. Tanto os pontos fortes como os pontos fracos, eles são relacionados com o nosso ambiente interno. Para isso, quando a gente fala de forças e fraquezas, pontos fortes e pontos fracos da instituição, nós podemos analisar a parte de recursos humanos, a parte de recursos físicos, a parte financeira da instituição, as atividades e processos e as experiências passadas com relação tanto a esses pontos fortes como a esses pontos fracos, as forças e as nossas fraquezas. Por outro lado, quando falamos do ambiente externo, a gente vai abordar um pouquinho com relação às ameaças e às oportunidades. Quando a gente fala das ameaças, é tudo aquilo que é externo à organização. Tá? As ameaças, elas são externas à organização. É que a organização ela não é capaz de controlar. Dessa forma, é necessário a elaboração de um plano de contingenciamento. Tá? Quando a ideia de elaboração de um plano de contingenciamento ou um plano de mitigação, para que você evite que essas ameaças elas afetem o planejamento estratégico da sua organização. Com relação aos questionamentos que podem ser feitos para auxiliar na identificação das ameaças, nós podemos citar alguns aqui. Está ocorrendo alguma mudança significativa nos preços dos fornecedores ou disponibilidade de recursos importantes para a instituição, para a universidade? Houve uma mudança no comportamento dos alunos, da sociedade, da economia? Houve alterações na legislação e regulamentação do setor?
são questões que podem auxiliar no desenvolvimento e na identificação das suas ameaças dentro da sua instituição. Assim como temos as ameaças nesse ambiente externo, também temos as oportunidades. Tá? As oportunidades, elas vão impactar de uma forma positiva dentro da organização. Ela também é externa à organização e ela tem a possibilidade para a organização prosperar. São aqueles pontos positivos que estão num contexto de um ambiente externo. Da mesma forma que nas ameaças a gente tinha alguns questionamentos para auxiliar na identificação das ameaças, nas oportunidades também temos alguns questionamentos para auxiliar com relação à elaboração das oportunidades. São eles, são só alguns exemplos, tá? Que oportunidades existem no mercado ou em quais ambientes existem benefícios? Houve um crescimento recente do mercado ou ocorreram outras mudanças que poderiam gerar oportunidade? Houve mudança na legislação que podem trazer oportunidades para a instituição ou para a universidade? Percebam que algumas questões você pode utilizar tanto nas ameaças quanto nas oportunidades para identificação tanto de ameaça como de oportunidade. Trata-se de uma oportunidade em curso ou durará apenas um curto período de tempo? Então, aquelas modas também, tendências que são muito específicas, isso é preciso ser analisado também, em virtude do seu planejamento estratégico, ele ser de longo prazo. Quando falamos desse ambiente externo, desses pontos negativos e positivos relacionados ao ambiente externo, nós precisamos analisar as tendências futuras, a economia, as fontes de financiamento, a demografia, o ambiente físico, a legislação e eventos locais, nacionais e internacionais. Isso tudo, tá? Você pode olhar durante a sua análise, tem outros elementos que você pode procurar discutir com relação durante a sua análise SWOT. Esses são só alguns elementos que vocês podem discutir. Nesse contexto, esses 4 elementos do SWOT, eles geram diferentes estratégias que podem ser vistos abaixo. Tá? Então, a gente pode pensar em oportunidades que são forças relacionadas ao desenvolvimento, à manutenção da empresa, o que a gente pode fazer com relação ao crescimento e à sobrevivência da organização, pensando tanto na análise interna como na análise externa da organização. Vale definir qual que é o foco do SWOT. O foco do SWOT é a definição de estratégias com vista em manter os pontos fortes da organização. Tá? Como eu comentei anteriormente, é importante que você identifique esses pontos fortes, tanto do ambiente interno como no ambiente externo, para que você potencialize isso e reduzir a ocorrência de pontos fracos, que você minimize os seus pontos fracos dentro da instituição e usufruir tanto das oportunidades e proteger das possíveis ameaças. Então, o foco do SWOT basicamente é esse: você definir estratégias com vista de manter o que você tem de força, procurar trabalhar os seus pontos fracos, usufruir das oportunidades que você tem no mercado e proteger das possíveis ameaças. Após essa análise SWOT, é importante identificar quais são os seus problemas, analisar os seus objetivos e metas e elaborar um plano de ação para que você potencialize o que você tem de bom e as oportunidades e minimize aquilo que você tem de ameaça e de ponto fraco. Bom, com relação à análise SWOT, uma das maneiras que temos para desenvolver isso, para identificar as questões relacionadas no ambiente interno e no ambiente externo, uma das formas que a gente tem para fazer isso é utilizando a técnica que a gente chama de brainstorm ou tempestade de ideias, para identificar tanto essas
forças, fraquezas, ameaças e as oportunidades. Agora nós vamos para os exemplos. O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, ele está disponível nesse site, foi a aplicação da matriz SWOT no Pronatec, implementado no campus de Natal Central do IFRN. Tá? É um estudo exploratório, mas ele é bastante interessante para que possamos entender um pouquinho com relação à análise SWOT aplicada a uma instituição pública. Tá? Esses são os autores, o Souza et al., que são os autores desse trabalho. Bom, nesse exemplo, o que a gente traz com relação o que eles identificaram como pontos fortes e como pontos fracos, como ponto forte a estrutura física do Instituto Federal, que é de ótima qualidade, a estrutura administrativa do IFRN, que também é de boa qualidade, e o corpo docente e técnico qualificado. Entretanto, assim, nesse ambiente interno, assim como eles identificaram os pontos fortes, eles também têm alguns pontos fracos, que é o pouco tempo de preparação para iniciar o curso, a disponibilidade de espaço físico também, para eles enxergam isso como sendo um problema. Da mesma forma que eles realizaram essa análise do ambiente interno, eles discutiram outras questões relacionadas a pontos fortes e pontos fracos. Eu listei só alguns, no artigo eles listam outros. E da mesma forma que eles fizeram essa análise do ambiente interno, eles também fizeram a análise do ambiente externo da organização. Quais são as oportunidades que eles listaram? Oferecimento de cursos de línguas pelo Instituto Federal. Existe público para o Pronatec. É uma oportunidade que eles veem para o sucesso do projeto. E o que eles entendem como sendo uma ameaça é que o PPC deles limita a decisão de algumas instituições do ponto de vista jurídico. Uma ameaça também é a evasão de alunos e diferença de idade e de nível entre os estudantes, que pode ser uma característica do Pronatec. Um outro exemplo que eu trouxe para vocês aqui com relação à análise SWOT é uma dissertação de mestrado desenvolvida na Universidade Federal de Lavras, tá? Onde que foi feita a aplicação do Balance Scorecard, que vai ser uma aula um pouquinho adiante. Mas para eles realizarem o Balance Scorecard, eles também realizaram a análise SWOT. Dessa forma, o autor, o Alan Gabriel Fernandes, na dissertação de mestrado dele, ele também realizou a análise SWOT específica para o Departamento de Administração e Economia da Universidade Federal de Lavras. Bom, dentre os pontos fortes e os pontos fracos que ele apresentou, ele listou outros, eu peguei só alguns tópicos para exemplificar aqui nessa nossa videoaula. Os pontos fortes são a formação e capacitação do corpo docente e o ambiente organizacional. Isso também é um fator um ponto forte dentro da instituição, dentro do ambiente interno. Um ponto fraco que ele apresentou na dissertação dele é a ausência de uma proximidade do departamento com a sociedade e com o mercado. Isso ele entende como sendo um ponto fraco no ambiente interno, e uma desunião e divergência entre os grupos de professores daquele departamento. Da mesma forma, como foi feita a análise do ambiente interno, também foi realizada a análise do ambiente externo para aquele departamento. As oportunidades, na época, o crescente volume de investimentos do governo nas instituições federais de ensino superior e a criação do parque tecnológico na UFLA. E as ameaças, a expansão a todo custo do ensino superior, com o súbito aumento do número de alunos e algumas desavenças políticas entre o departamento e a administração central da universidade, que foram listadas dentro da dissertação dele. Por último, o terceiro exemplo que eu trago para vocês foi um planejamento estratégico realizado dentro do Ministério do Planejamento, o Planejamento Estratégico de Tecnologia de Informação e Comunicação, o PETIC, de 2016 a 2019,
sendo que o autor eu considero como sendo todo o Ministério do Planejamento e Desenvolvimento e Gestão. No caso deles, eles também listaram os pontos fortes e os pontos fracos, tá, da instituição, relacionado com esse planejamento estratégico. Eles listaram todas as forças, eles listaram todas as fraquezas, tem outras fraquezas que eles listaram também, e no documento vocês podem encontrar todas as fraquezas que eles listaram, e da mesma forma que eles fizeram essa análise do ambiente interno, eles também fizeram a análise do ambiente externo, identificando as oportunidades e as ameaças. Como a gente pode ver, só a título de exemplo, uma das ameaças que eles listaram era o contingenciamento orçamentário, que poderia ser uma ameaça para eles. Isso em 2016 eles listaram como sendo uma ameaça. Com relação à análise SWOT, é possível realizar um detalhamento das unidades e do setor e realizar essa análise externa também. Por exemplo, eu posso fazer um detalhamento das forças e das fraquezas para a minha equipe. Da mesma forma que eu posso fazer de uma forma geral, para a minha empresa como um todo, eu posso detalhar essa análise de forças e fraquezas para a minha equipe. Então, nas forças eu posso ver se a equipe está comprometida e se é proativa, alta qualidade técnica, proximidade entre gestão e voluntariado e algumas fraquezas, pouca comunicação, falta de planejamento. São só alguns exemplos que eu posso identificar na minha análise SWOT quando eu faço um detalhamento para a minha equipe. Da mesma forma que eu faço esse detalhamento para a equipe, por exemplo, eu também posso fazer um detalhamento da análise SWOT para o espaço físico. Eu posso analisar minhas forças e as fraquezas para o meu espaço físico. Os equipamentos estão novos, eles têm computadores disponíveis para os voluntários. Isso são algumas forças dentro do meu espaço físico. E algumas fraquezas, as salas são frequentemente utilizadas para outras atividades. E eu também posso realizar uma análise SWOT para minhas oportunidades e ameaças de uma forma geral. No nosso caso, das instituições públicas federais, uma das ameaças que podemos ter é com relação a corte de verbas, perdas de arrecadação independente. Isso são algumas ameaças que podemos ter. E os temas sociais e ambientais estão em alta, podendo ser consideradas oportunidades para nossas instituições. Empresas como parceira também pode ser uma outra oportunidade para a nossa instituição. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo e na próxima aula nós falaremos de construção de cenários.